pessoal, muita paz, muita luz, namastê a todos. É com muita alegria que nós está aparecendo mais ET na luz agora, tem que ficar atento, hein? Daqui a pouco aparece mais aí. É retroceder antes de nossa encarnação. Onde estava de encarnar? Encarnar ou reencarnar, tá bom? Então essa é a pergunta primária que nós temos que fazer, né? E nós colocarmos em discussão aqui, ok? Muito bem. Então, 2. Não podemos esquecer, né? E essas almas vieram de outros mundos. Vamos colocar assim, de outros planetas na galáxia. Outros projetos planetários na galáxia. É óbvio, né, que todos nós tivemos uma primeira encarnação na Terra. A primeira encarnação na Terra. Ok? No canto de nossa galáxia, num braço espiral da galáxia, a praticamente 30 mil anos-luz do núcleo central de nossa galáxia,